bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. E é esse desenho aqui, um desenho com duas cores, tá, legal. Bom, uma coisa que eu estou percebendo aqui, Deise, que não é responsabilidade da programação, é regulagem de tensão de fio, assim, para não dizer defeito na máquina ainda, porque precisaria de um critério mais minucioso para estudar isso na máquina, mas dá para ver que tem alguns pontos aqui na máquina ó, que está solto. Então aqui tem um ponto, é o tal do looping, né, que a gente fala que é esse ponto solto que a máquina dá. Quando a gente, das duas uma, ou a gente tem uma linha superior, que é a linha de bordar, né, oferecendo muito fio para a máquina, tá? Ou a gente tem uma linha inferior também com a regulagem incorreta. E ela dá esses saltos, que é chamado de looping, que é esse ponto que não é costurado, tá vendo? Ele não fica... e aqui, ó, para não ter esses efeitozinhos desses pontos frouxos, tá vendo? Então dá para ver isso aqui em alguns aspectos desse bordado. E isso faz com que cause esses saltozinhos aqui, que é a linha literalmente frouxa, né? Se você correr com o dedo aqui, ela se movimenta. Então ela não está amarrada. Se essa linha, que é uma corrida simples, não está amarrada, consecutivamente todo o tatame está sofrendo o mesmo problema que a gente está percebendo aqui. Então faz com que o tatame ele fique com a linha solta, e aí o movimento, fica um movimento ali que não deveria existir. O problema disso, o bordado fica suscetível a desmanchar, porque se uma linha dessa se rompe, todo o bordado se desmancha, principalmente no tatame aqui, né, que é uma área de grande preenchimento. Mas assim, não é responsabilidade na programação. Isso não é controle, você não controla isso na programação. Pelo menos não esse ponto frouxo aqui. A densidade você controla, comprimento do ponto você controla no Wilcon, mas ponto frouxo assim não, é na máquina. E isso também vai ocasionar fazer com que a linha não fique reta. Por exemplo, aqui, ó, por ele estar frouxo, você consegue perceber que tem alguns movimentozinhos na vertical aqui, ó, que certamente a gente vai analisar sua programação ainda, mas eu acredito que na programação não tem esses dentezinhos que a gente está percebendo no elemento. É uma linha reta, creio eu. E aqui a gente está percebendo que tem esses movimentozinhos por conta dessa tensão do fio. Eu falo tensão a princípio, porque pode ser, na maioria das vezes, só regulagem de ponto na máquina, tá? A máquina está realmente com ponto frouxo. Mas pode ser também problema na máquina. Mas no primeiro momento, na maior parte dos casos, 80% dos casos, é problema de regulagem de ponto de fio mesmo na máquina, tanto na linha superior quanto inferior, basicamente. Com relação ao desenho, tá bonito. Não olhando essa questão dos pontos, né? Analisando o desenho, a programação em si, tá bonito. A única coisa que me chama um pouco a atenção aqui, que de repente poderia melhorar, talvez, se você tivesse optado por trabalhar uma letra em ponto cheio, né? No lugar dessa escrita, né? Aqui em vez de ponto corrido simples. Eu entendo que a pegada do desenho tem essa característica leve, né, com essa visão mais econômica de ponto, não quer uma coisa muito agressiva. Só que como a gente está abordando aqui por cima de um tatame, né, que apesar de não ser pesado, ele não tem muita textura, ele tem um espaçamento considerável, só que as linhas elas passam, né, exatamente muitas vezes no mesmo ângulo que você costurou o tatame verde. E aí essa linha preta ela fica meio que mesclada no verde, então não dá uma leitura tão expressiva. O que eu faria, né? Claro que de acordo com a necessidade, de acordo com a negociação com o cliente. Já esse elemento aqui, esse floral, eu achei legal. Essas folhas aqui ficou legal. Acredito que você tenha passado um corrido triplo, por isso que ela ficou expressiva. Já nas letras, eu optaria por trabalhar com um ponto cheio, né? Para as letras ficarem mais ressaltadas aos olhos aqui, não se mesclarem tanto aqui ao tatame. Basicamente é o que eu mudaria, pelo menos olhando a foto do bordado. O avesso tá beleza, apesar de que aqui a gente consegue entender, olha, que tem muita linha branca, tá? Tem muita linha branca mesmo. Então isso pode ser também reflexo da regulagem que eu falei, né? Então o excesso essa falta de regulagem de ponto, seja apertar a linha inferior ou afrouxar demais, ou a linha superior muito frouxa ou muito apertada, causa ajuste de má regulagem do ponto, e aí o ponto pode ficar apertado demais ou frouxo, que é o que a gente viu ali que tá frouxo demais. E aqui a gente tá vendo que tá tudo muito branco, né? Tem linha branca demais, quase que não dá para ver a linha de bordar no avesso. Então isso já demonstra que realmente existe uma falta de regulagem para a gente ajustar na máquina, para que aquele looping, né, que aquele ponto saltado não aconteça. A matriz desse bordado foi feita no Wilcon, que na minha opinião é o melhor programa para a criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcon
para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. Olhando a programação, é exatamente como eu havia pensado. Então aqui, ó, se eu tirar a grade, a gente pode perceber que, de fato, a linha que você desenhou, como eu já tinha pensado, ela é retinha, né? Se você, ó, se a gente correr o olho na linha aqui no Wilcon, não tem aquele alto e baixo que a gente viu lá no bordado. Então, como eu disse, não tem como regular aquilo aqui no Wilcon. Regulagem de ponto, 100% na máquina. Com relação ao desenho, não mudaria nada do que você fez, né? Exceto aqui aquela situação que eu disse da letra. Então aqui, como você trabalhou com uma letra Handscript, eu optaria por trabalhar com uma letra, né, manuscrita. Talvez você encontre uma letra manuscrita no Wilcon que vá te dar a mesma proposta, né? Mesma proposta visual do estilo da letra. Então aqui eu encontrei uma rapidinha aqui, ó, que é Basilic Organic. Tá vendo? Ó, ela é um pouquinho diferente a letra, mas ela tem essa mesma proposta de manuscrita, não é uma letra séria, caixa alta que a gente chama, que é aquela letra Arial, né? Ela é uma letra que tem esse estilo mais manuscrito. E aí você pode trabalhar com ela. Se você não quiser uma coisa muito agressiva, o que você pode fazer é tirar a compressão de repuxo, deixar ela bem fininha, e aí você pode também aqui, para deixá-la mais adaptada à proposta do desenho, que é esse tema econômico, trabalhar com poucos pontos, né? Você pode também aumentar o espaçamento. Então, talvez deixar um espaçamento bem alto, tirar a ponto suporte e deixá-la bem no estilo que estava mesmo, só que com um ponto cheio, que ela fica mais encorpadinha, não atrapalhando tanto a leitura. Então, eu optaria por uma proposta dessa a colocar a letra em corrido simples. Quando a letra é muito pequenininha, o corrido simples ele acaba ajudando, que é aquela home script, né? Ela ajuda por quê? Porque faz pouquinhos pontos, somente ponto costura, ajuda a dar uma interpretação para a letra melhor. Já como essa letra aqui ela tem uma certa altura, ela cabe ponto cheio, fica bonita. Se você não quiser nada exagerado, você tira a compressão de repuxo, como eu falei, e aí pode trabalhar o espaçamento também, né, para ver qual é o resultado que você fica. Mas assim, não trabalharia com espaçamento muito alto também não, tá? Porque senão ela vai ficar muito ralinha e vai perder o efeito que eu quero dar aqui na interpretação. Então aqui 50 mais ou menos já estaria, acredito que de bom tamanho para você trabalhar. Com relação às flores, as folhas, né? Você trabalha o corrido triplo? Acho que não, né? Trabalhou tudo com... não trabalhou tudo com corrido simples. Ah, tá. Beleza. Você trabalhou com corrido simples com 4 repetições. Então ele dá o mesmo aspecto ali que o corrido triplo, porque o corrido triplo com 3 repetições, você faz naturalmente devido ao contorno inteligente que a gente trabalha, você faz uma primeira costura e depois duplica, triplica e quadruplica essa primeira costura. Então vai ter 4 passadas ao todo, o que representa exatamente o que o corrido triplo vai fazer, que é uma passada de costura de corrido simples e mais 3 repetições do corrido triplo, ou seja, vai dar 4 linhas. Por isso que ele está dando o mesmo aspecto visual que o corrido triplo. Então funciona igual, tá? Vai ficar tão bonito quanto o corrido triplo. O aspecto visual é o mesmo, tá? E por isso que ele ficou mais grossinho. Mas seria talvez interessante também você trabalhar, não sei se aqui você fez, aqui eu acho que você não fez, né? Aqui eu acho que você não fez essa pegada do corrido triplo. Eu acho que mereceu, porque ficou tão bonito aqui nesse floral, que fazer a mesma, ou pode ser as 4 passadas de corrido simples, igual você já fez, né? Duplicar 4 vezes ali, quadruplicar, ou colocar corrido triplo. Eu optaria por fazer o mesmo padrão que você usou nas folhas, porque fica igualzinho o desenho, né? E aí o Basílica aqui colocaria em ponto cheio. Acho que seria uma proposta mais interessante. No mais é isso, o desenho, no mais eu não mexeria não, deixa eu ver aqui, só o tatame está com espaçamento de 1.20, você colocou um ponto suporte corrido para a borda. Sendo bem sincero, como você... vai ter que usar o trapunto, não vai ter jeito. Você usou o trapunto aqui e usou ainda um corrido simples, um corrido para a borda, né? Pode manter o corrido para a borda, não ficou ruim não. Ele ajuda a travar um pouco ali, apesar de que não tem muito o que desencaixar, né? É isso que eu ia dizer. Então o ponto de suporte nesse caso, ele está sendo mais um ponto, ele está seguindo mais como um contorno, né? Visualmente falando, do que qualquer tipo de travamento do tecido, porque é uma área muito grande, então, e não tem preenchimento, não tem contorno, não tem nada que vá atrapalhar ele deslocar um pouquinho, né? Então, se você quiser, nesse caso, deixar sem o ponto de suporte, não teria problema, não. É claro que sem o ponto de suporte ele vai ficar com esse acabamento, mas como você colocou o trapunto, o próprio trapunto ele meio que faz um delineado aqui em volta, porque é por onde ele vai conectar os objetos,
e acaba servindo como um contorno, né, com uma espécie de esboço aqui em volta. Mas aí é opcional, né? Você pode trabalhar com ponto de suporte, corrido para a borda, ou não necessariamente. Vai depender muito do objetivo aí. Mas precisar não precisa, porque não tem objetos que necessariamente vão ficar em uma posição rígida, né? Então você pode ou não trabalhar com ponto de suporte. Basicamente é isso, mas o desenho ficou legal, gostei da proposta, sim. Porque mesmo com um tatame grandão, tudo bem, tem muito ponto, tem 11 mil pontos só esse objeto. Né? Mas se tirar, de repente vai perder o encanto, né? Então eu entendi que a proposta aqui de fazer esse tatame verde foi para fazer o desenho ficar ressaltado, né? Mas é isso. Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!